O dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele é um excelente escravo. Às vezes a gente pede alguma coisa e Deus não dá na hora e a gente fica decepcionado. Mas não era a hora. As pessoas acham que sabem de tudo, que podem tudo. Na verdade, a gente não é tão bom quanto a gente acha que é. Se colocar no seu lugar e ver que a gente não sabe de tudo, né? Então ele foi humilde e pra ser humilde tem que ter sabedoria. Né? Fala pessoal, você está em mais um episódio do Despertar Cast. Eu sou o Patrick de Bem. E eu sou o Jefferson Leal, estamos aqui então pra trazer, cara, uma série que eu queria fazer, fazia tempo que eu queria fazer isso aqui já, né? Show. Já tava nos planos antes da gente começar o podcast, que é uma série sobre os personagens, principais personagens da Bíblia. E hoje vamos trazer quem? Vamos falar de Salomão. Salomões, esse cara que... Bom, a gente vai conversando com vocês ao longo Um pouquinho da história do da homem de história Deus. do homem, e que homem, né, cara? Esse aí foi, até hoje, o homem mais rico que pisou na Terra. Daí a gente vai saber os princípios, por que ele ficou rico, da onde que veio essa riqueza, como ele alcançou todo esse patrimônio, né? E o que ele pode trazer para nós de conhecimento hoje, pra gente tentar chegar talvez um pouquinho perto dele, não é mesmo? É isso aí. A Bíblia diz que o homem mais sábio que pisou na face da terra. Logicamente, a gente desconta aqui Jesus, porque a Bíblia diz que Sim. Jesus é maior do que Salomão, mas foi um grande homem e vamos estudar um pouquinho, falar um pouquinho. Não vou nem trazer aqui um estudo, né, Jeff? Não vamos trazer essa palavra. Não. Estudar é meio pesado essa palavra. né? É mais a história dele História. e os princípios. Uma conversa sobre fizeram enxergar. sabedoria com Salomão. Exatamente. Então a gente já tem o primeiro toque, né? Pô, o cara foi o mais sábio e o mais rico. Então alguma coisa aí já tem nessa história, já tem um algum nesse mistério caroço. aí. Isso Já aí. tem um mistério. Mistério. Pessoal, então antes da gente começar, você pode também deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que está sempre por dentro, né? O pessoal ali recebe a notificação, você vê ali que a gente postou um vídeo novo, se é um tema que te agrada, você pode estar, então, assistindo. E é muito bom ter a companhia de todos vocês. E tá muito boa essa experiência de podcast, né, Jeff? Tá muito legal. Era como a gente falou desde o início, né? Desde o primeiro episódio. Uma coisa que a gente já queria fazer há um bom tempo já, né? É claro que demanda um tempo nosso de produção, de pesquisa, né? De leitura, mas também é bom por causa disso, né? Que a gente também se força, entre aspas, no bom sentido, a pesquisar, a ir atrás, né, das informações e tá sempre se informando melhor pra gente conseguir trazer o melhor pra vocês, né? Perfeito, perfeito. Sabe que a gente comentou, acho que no primeiro episódio, que esse daqui já é o segundo projeto, né, de podcast, que a gente teve Sim. um piloto, né, que não saiu. Tivemos, Um dia a gente vai ter que Eu postar acho que a gente pode fazer alguns cortes dele. uns cortes Cara, pra tu lembra mostrar. que a gente fez lá no primeiro apartamento que eu morei, né? Aham. Era eu e tu no quarto lá, a gente botou o mesmo abajur que não tá aqui Que hoje. não tá aqui hoje. Mas é exatamente o mesmo abajur, a O mesmo mesma abajur. luz. Só que a gente botou, lembra que tinha uma cama atrás, a gente botou na cama pra fazer uma luz no Pra fazer uma luz ali. E no era fundo. isso aí, a gente tava E maravilhado. aqui, meu, a gente já traz alguns ensinos, até da própria vida de Salomão. Sim. E porque quando a gente fala Salomão, a gente associa muito a sabedoria. E é lógico, né? Pelo fato dele ter pedido sabedoria pra Deus. É aquela o coisa toda. exemplo de sabedoria da Bíblia. É o Né? exemplo de sabedoria, exatamente. E até pessoas assim que não leem a Bíblia da forma, vamos botar aspas aqui, da forma religiosa, Sim. ok? Eles leem a Bíblia e os princípios que Salomão nos deixou ali, em Provérbios, Eclesiastes, né? Também pra vida do cotidiano. Então, Mil, quando a gente tava falando... Pode falar. Só vou te cortar rapidinho. Só pra gente não perder essa meada aí, né? O Thiago Nigro, por exemplo, que hoje é um... Todo mundo conhece o Thiago Nigro, né? É um grande investidor, né? Primo rico. O primo rico, né? Agora é o irmão rico, né? Irmão rico. Virou crente agora. Virou crente. Amém, né? Glória Amém. a Deus por isso. Aí, glória a Deus. Justamente ele começou essa caminhada de cristão lendo Provérbios. Uhum. Ele apresentou, ele conversou. Eu vi essa entrevista, esse podcast que ele teve com. Eu não lembro quem que foi que ele contou essa história, né? Dessa jornada dele. E ele conversando com o Thiago Brunet, que é um cara que a gente admira bastante também. E o Thiago Brunet falou pra ele: cara, tudo isso que tu lê nos livros que tu tá me falando, tudo isso tá num livro só. Ele, que livro que tá? Tá tudo isso. O que eu estudei por 15 anos tá em um livro só. No Provérbios. No Provérbios. E aí isso aí, ele começou a ler De Provérbios. Salomão. E começou a fazer lives diárias dos Provérbios, que também chama um projeto que a gente quer fazer também, trazer aqui pra vocês essas sabedorias, né?
Ele começou ali, então pra gente ver realmente existe isso, né? E ele teve esse entendimento. E quando eu comecei a ler Provérbios também, eu falei contigo isso, né? Cara, tudo que eu leio sobre finanças, sobre gestão, sobre, enfim, toda essa questão, Liderança. liderança, cara, tá em Provérbios, né? Então, Exatamente. claro que resumidamente, né? Um pouco mais resumido que os livros trazem, né? Mas então a gente já vê aí já uma raiz, né? De todo esse conhecimento que esse pessoal passa, né? Isso é muito importante. E as pessoas às vezes têm esse preconceito, às vezes, né, por questões religiosas, ou até mesmo por não acreditar em religião nenhuma, de não ler a Bíblia de fato, mas ler em livros que foram totalmente baseados na Bíblia, né? Exatamente. Mas o link que eu ia fazer é em relação a. A gente lembra de Salomão, a gente lembra de sabedoria, né? Sim. E tem um princípio de sabedoria muito interessante, que é a constancia, né? A gente só vai alcançar algo se for através da constância. Já A peguei, gente já peguei. já pegou o Já link? peguei código. Instalou o Drive. Instalou o Drive. Quando a gente fez lá atrás, a gente fez o primeiro e não E teve nunca mais. constância, né? Agora, a gente fazendo toda semana, toda quarta-feira, então, vai aí pro seu YouTube. O sininho das notificações já apita para você poder estar assistindo, por quê? Por causa da constância. E isso faz com que haja crescimento. Não existe crescimento sem constância. Não, porque a constância é tu fazer independente do jeito que tu tá. Uhum. Né? Por exemplo, hoje tu teve as tuas obrigações, eu tive as minhas. Você deu um treinamento agora de vendas de 7 horas direto, sem parar. Meu Deus. Na parte da manhã fiz toda a questão do financeiro das empresas e tudo mais, né? Mais algumas coisinhas. Então, assim, a gente tá aqui hoje de noite, agora já são quase 9 horas da noite, para entregar, porque isso é isso que faz a gente crescer a longo prazo, né? É a constância. Então, se você tem algum projeto na sua vida que você tá travado, ainda porque com certeza não botou a disciplina e a constância e o foco necessário para isso. Então, a gente tem esse compromisso aqui, agora não é mais só nosso, né? Então, quando a gente bota também um compromisso de entregar algo para alguém, para o público, a gente fica mais ainda né, nessa vontade, né, e nessa Quase que na obrigação obrigação. de fazer, né? Então faça independente do que estiver acontecendo, tem que fazer, tem que entregar. Perfeito. Jeff, me diz assim, tu já é crente há quantos anos, Jeff? Eu comecei a minha vida cristã com 18, então vai fazer 11, 11 anos já. 17 para 18. Aham. 18. Me diz uma coisa, 12 na tua anos. vida cristã, tu lendo as escrituras, tu olha pra Salomão como uma inspiração, em certo ponto, pelo menos na questão de sabedoria? Sim, com certeza. Não tem como Não desassociar? tem como não, e até porque, como a gente já comentou, né, um pouco da minha história nos podcasts passados, como eu trabalho com empresas, né, tenho empresas, tenho CNPJs, né, lidero equipes, isso é muito importante para a gente ter essa base, esse pilar, né, e Salomão, com certeza, é o maior exemplo de sabedoria. É, um exemplo de sabedoria. E ele era um líder, né? Líder. Por que ele pediu sabedoria pra Deus? Nós vamos ler o texto. Uhum. Porque ele ia liderar o povo de Israel. E ele estava ali com seus 18 anos, imagina um jovem com 18 anos agora Sim. liderando uma grande nação como a nação de Israel. Sim. Era impossível ele fazer isso de forma com êxito, porque Sem uma sabedoria. sem uma sabedoria prática de Deus. Porque você consegue liderar sem sabedoria, mas você não consegue liderar com êxito sem sabedoria. Então, nós necessitamos da sabedoria de Deus Divina. para todas as áreas da nossa Sim. vida, seja na família, seja nos negócios, seja na criação dos filhos, seja na igreja, né? Seja em todas as áreas do nosso cotidiano. E a sabedoria de Deus é extremamente prática. Existe uma sabedoria bíblica que ela é extremamente prática, e é isso que nós vamos aprender um pouco com o Salomão. Quando você estuda a vida dele, você vê essa praticidade dos escritos, né, de Provérbios e Eclesiastes. Né? Duas coisas. A primeira é modelagem. Uhum. A gente não vai falar hoje sobre isso, né, nesse episódio, mas vai ter um episódio, talvez antes desse, sobre modelagem. E se você quer modelar, se você quer ficar rico, né, se você quer ter prosperidade financeira, tem que modelar os melhores, né? Uhum. Então, na nossa história, quem mais foi rico até hoje, que pisou na terra, foi Salomão. Salomão. Riqueza, né, Jeff, já vamos começar, Pila. já vamos começar com o pé na porta já, então. Sim. Porque tem esse estigma de que o cristão não pode ser ali atraído pelas riquezas. E a gente entende. A gente não pode servir a Deus e as riquezas. O dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele é um excelente escravo. Sim. Nós temos que usar o dinheiro e não deixar de ser usado por ele. A gente vai deixar isso bem claro, que a bênção financeira também é para nós. A bênção financeira de prosperidade, de crescimento, de aumento, de multiplicação, de ser uma vida exponencial também é por cristão. Eu trocaria o também por principalmente. Principalmente para ver como a nossa mente já tá tão ali enraigada. Que tu fala também. A gente fala também.
Exato. A gente tá enraizado de que não, isso daqui, né, não é para gente. Na verdade, não. Nós somos o povo que a Bíblia diz: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. É para a igreja, Claro. é para os filhos de Deus. É que existem alguns versículos que, se tu tirar do contexto eles e Exato. isolar, né, é mais fácil entrar Um camelo pela buraco de uma agulha do que que um um rico rico. nos... E aí, se tu pegar só esse versículo, só essa partezinha, tu vai entender, não, mas então, eu não vou ser rico, vou me humilhar, eu vou ser... Não é isso que Deus quer pra você. Na verdade, bem ao contrário, né? Bem ao contrário, Como a gente vem exatamente. falando que Deus, e eu sempre falo que se eu pudesse dar uma mensagem para o mundo e todo mundo conseguisse escutar essa, nós fomos criados para governar aqui na Terra. Exatamente. Governar significa desfrutar o melhor, Uhum. né, do que tem aqui. Então, como é que eu vou desfrutar com pobreza, por exemplo? Uhum. Como eu vou ajudar os outros com pobreza? Tá, tem como ajudar, obviamente, né? Mas como eu vou ser generoso, como eu vou abençoar outras pessoas se eu não tenho, se a minha vida financeira tá um caos, né? Então, nós temos essa confirmação e essa bênção divina que é ser próspero, né? Então, 1 Reis, capítulo 3. Vamos para 1 Reis, capítulo 3. Olha o título. Tem algumas bíblias que trazem o título, né? Esses títulos, até interessante, esses títulos eles não tem no original. O original é só o texto corrido, mas é bem interessante que o autor, ele olha e ele vê ali o título. Aqui é lógico, né? Salomão pede sabedoria, mas é interessante a gente saber essa questão também dos títulos. A Bíblia diz, no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei, meu Deus. Vamos comentar aqui, Jeff. Vamos indo aos poucos, porque hoje nós vamos falar aqui do pedido de Salomão. Hoje eu saberia o que pedir. Hoje saberia. Mas... E com 18 anos, que nem Salomão? Eu com certeza ia pedir coisas materiais, né? Eu fiz coisas materiais. Pra tu ver que antes dele pedir, ele já era sábio, né? Já era sábio, já era rico, né? Ele tinha um nível de sabedoria, só que daí, o nível de sabedoria dele não era o nível de sabedoria sobrenatural de Deus. Sim. E já era rico, já tinha 1000 holocaustos. Sabe o que é um holocausto, Jeff? Um holocausto é um sacrifício que ele é totalmente queimado. Uhum. Agora tu imagina 1000 animais em dedicação. Que ele ia dedicar, por exemplo. Dedicar. Se fosse 10% do rebanho dele, ele já teria 10 mil já. Exato. Que é muito gado, né? Isso. Bota 10 mil hoje, eu precisaria de 10 mil hectares no mínimo. 10 mil, exato. E com toda certeza tinha muito mais do que isso. Sim, porque ele era rico, ele tinha também o descendente dele, né? Davi, né? O antepassado. Antepassado. Interessante, eu até comentei num culto que eu falei sobre Salomão, que o importante é que duas coisas. Primeiro, a gente vê o holocausto, que é o sacrifício todo queimado, mostra a dedicação total dele. Porque quando eu sacrifico e ele está totalmente queimado agora, é totalmente dedicado a Deus. Então Salomão estava dizendo o seguinte: Senhor, meu coração está totalmente dedicado a Ti agora. Uau. Isso aqui é poderosíssimo. E o segundo ponto é que o sacrifício lembra o que na Bíblia, Jeff? Jesus. Sempre quando a gente lê sacrifício na Bíblia, a gente vai sempre associar a Jesus. Então quando a gente vê Salomão agora, ele chega diante de Deus com os sacrifícios dos 1000 holocaustos, quando Deus olha para isso, ele olha para quê? Ele lembra de Cristo. Mas, pastor, Cristo não tinha vindo ainda, mas a Bíblia diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, na mente de Deus, porque Deus não é limitado ao tempo ou espaço, o cordeiro já havia sido imolado. Então, ele lembra de Jesus quando Salomão faz aquele pedido. E agora, Deus chega diante de Salomão e diz assim: o que tu quer que eu te faça? Chefe, mas agora, sério, meu, com 18 anos, meu, o que nós ia pedir, velho? Nós ia pedir um carro, uma casa, né? Ia pedir dinheiro na conta, né? Mas aí tu já vê o primeiro princípio dele, que é a generosidade, né? Generosidade. Ele já... Antes dele receber, ali, lógico, tudo que ele tinha já foi Deus que deu. Ele entendeu já que... Mas ele estava sendo generoso. E depois o próprio Salomão diz que a alma generosa prosperará. Então, o segredo da prosperidade, ela não é algo simples. É simples, na verdade, que é a generosidade. Mas são vários princípios. E ele já exercia os princípios antes mesmo de ter... Exato. E generosidade para com o Senhor. Porque o Senhor nos deu tudo. Ele nos deu absolutamente só uma devolução de uma só parte, uma devolução. Né? Porque a Bíblia diz que a terra é do Senhor. Então, se é dele, os animais também são, né? As riquezas também são. Porque a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Então já é dele.
entende? Então, se é dele, se eu estou trazendo para ele, eu estou devolvendo. Então, qualquer tipo de oferta que a gente faça, o dízimo que a gente faça, tudo já é de Deus, né? Mas Deus, ele permite que nós usufruamos, Usufruamos. usufruamos, Eu acho que é isso tava aí, certo? né? Se não é Só isso. vai ser. Deus permite que nós possamos usar essas riquezas aqui para a glória dele. Depois, Deus aparece para Salomão. Olha o que a Bíblia diz aqui, completando o versículo 4, peça-me o que quiser, eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste o filho que hoje se assenta no trono. Agora, Senhor Deus meu, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Meu Deus. É muito importante, já que tu já tá nessa parte, Vamos dizer lá. que Salomão foi uma promessa de Deus, né? Que ele reinaria, né? Exato. Que viria também, posteriormente, na descendência de Na linhagem. Davi, né? Na linhagem, Jesus no final de tudo, né? Uhum. Mas Salomão ele estava já prometido, Prometido. né? Deus já E havia já falado havia pro pai falado pra dele. ele, né? E se a gente pegar quem é Vamos falar mãe um pouco disso. Vamos falar da história da própria Vamos falar um início pouco disso. Na verdade, como a gente já comentou aqui em vários podcasts já, a gente pega um tema e vem e de conversa. tocar. Né? E vamos conversando. Então, a gente pode ir entrando. Vamos falar um pouco disso. Realmente, quem é que foi a mãe de Salomão? A mãe de Salomão foi Salomão foi gerado através de uma relação não tão interessante, porque foi Davi acabou ali, né, pegando a mulher Urias? de Urias, que era Betseba, né? Aham, Bitseba. E Betseba? Uhum. É isso? Betseba. Isso. E essa relação, ela não deveria ter acontecido nos padrões Lógico. daquela época, né? Porque depois até, enfim, Davi acabou matando, né? Uhum. Mandando matar Mandando matar Urias. Urias, né? Isso... Até o pecado de Davi maior, lógico, teve a questão ali do adultério, mas foi o assassinato de Urias. Então, o Salomão saiu desse relacionamento que, em princípio, não deveria acontecer, né? E aqui a gente vê algumas coisas. A Bíblia diz em Neemias que Deus transforma a maldição em bênção. Era pra acontecer? Sim, Não era pra Mas acontecer. também tinha uma promessa, né? Lógico, Tinha isso. depois que aconteceu, né, Deus ele vai lá e conserta. Né? Sim. Talvez você tá ouvindo a gente agora, se teve a vida toda, vamos falar um palavreado bem chulo, toda zoada até aqui. Daí você disse, não, mas agora tem que consertar. Deus vai lá e ele conserta a maldição pra bênção. Sim. Né? Mas a gente precisa se colocar diante Deus da palavra de conserta a Deus. maldição para bênção. É lógico, ele Até porque, transforma. na verdade, o primeiro filho que eles tiveram Ele faleceu. faleceu, morreu, né? Então as pessoas acabam. Tanto quando eu li a primeira vez, eu fiquei, mas o primeiro filho Deus levou, né, digamos assim. Por que aconteceu isso, né? Uhum. Porque A espada da justiça. a espada da justiça não. E o seguinte, se Deus punisse Davi, por exemplo, aí não ia ter toda a promessa cumprida. Uhum. Porque veio da onde Jesus, da linhagem de Davi. Uhum. Então, se Deus matasse Davi antes de gerar Salomão e o restante da linhagem, não ia ter Exato. a linhagem até chegar a Jesus, né? E a gente vê mais isso, né? A graça de Deus faz isso na nossa vida, né? De uma relação ali. E meu, a gente vê isso, sabe onde, Jeff? Em Mateus capítulo 1. Em Mateus 1 fala sobre a genealogia de Jesus. Né? E geralmente genealogia a gente gosta de pular, né? Se você pula a genealogia quando você tá lendo, eu tenho um recado de Deus pra você. Deus tá vendo. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia que ele tá vendo. A Bíblia diz, pra onde me ausentarei da face dos olhos do Senhor, né? Mateus 1, olha o que diz. Mateus 1 fala sobre a genealogia de Jesus. E na genealogia de Jesus tem alguns nomes. Desses nomes é Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó. E ela acolheu ali os espiões que foram ver a cidade antes de Josué dar 7 voltas, né, e gritar e os muros de Jericó cair. Então, na própria genealogia de Jesus, tem uma prostituta. Na genealogia de Jesus, vem Salomão, que ele foi Resultado filho. do adultério. Exato. Inicialmente foi um adultério e depois Deus transformou para depois trazer ainda Salomão. E a Bíblia diz que Salomão, Deus disse que ele reinaria, né, no trono. O mesmo trono que Jesus vai reinar para sempre, né? Sim. E a promessa que Deus fez para Davi
foi que a descendência dele para sempre reinaria. E Deveria cumprir isso, né? deveria ser cumprido. Até pode ser um pouco duro, né? Tu pensar que uma criança teve que morrer para isso. Mas eu te pergunto assim, essa criança, por exemplo, que Deus acabou levando, né? Ela não conheceu as mazelas, os pecados do mundo, por exemplo. Exato. E já foi pra glória, direto, né? Com Então, certeza, e assim, foi a justiça de Deus, né? sim, Tipo, a gente vê isso claramente nas escrituras, entende? sim, Às vezes a gente olha, Jeff, o Antigo Testamento, a gente vê um Deus de uma forma e o Novo Testamento Deus de outra forma. sim, E claro. muitas vezes a gente é acusado pelos ateus justamente disso, o Deus do uma- Antigo Testamento é um sim, Deus mau. Não é. Na verdade, é que nós não tínhamos como olhar para esse Deus da forma na sua totalidade. A Bíblia diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então Deus se revelou em Jesus. Então tudo do Antigo Testamento eram sombras sim. e a substância é do Novo Testamento. Então Jesus ele revelou quem realmente Deus é. E que se Jesus é bom é porque Deus é bom, porque ele só faz o que vê o Pai fazendo. A Bíblia diz, né? Então o Antigo Testamento ele é revelado através da nova aliança, né? Exatamente. Mas a gente já saiu lá para Raabe, mas a gente tem que voltar aqui pro Vamos Salomão. voltar. Tu ia falar alguma coisa aqui, Não, Jeff? eu ia falar que é justamente isso, né? Essa criança ia crescer com esse estigma de ser um resultado de um adultério, Uhum. né? E ela ia conhecer toda a maldade do mundo, né? Então talvez a gente não sabe os planos de Deus para Uhum. essa criança em específico. São Foi insondáveis. direto para a glória, né? E não teve que passar por nenhum perrengue aqui na Terra. Exato. Isso aí. E a Bíblia então vai dizer aqui que Deus, ele diz, Salomão, o que tu quer que eu te faça? E olha a resposta de Deus. Olha, eu sou jovem, eu não tenho sabedoria suficiente para governar o povo, esse povo que o Senhor nos deu. Olha o que a Bíblia diz. Agora, Senhor Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Outra coisa, ele reconheceu Humildade. a humildade. Humildade é outra, Nossa, o princípio. é outro princípio poderosíssimo, porque as pessoas elas estão cheias de si, Jeff. E hoje em dia, muito mais do que antigamente. Sim. As pessoas acham que sabem de tudo, que podem tudo. Na verdade, a gente não é tão bom quanto a gente acha que é. Entende? Muito menos do que a gente acha que é, na Muito verdade. menos, entende? Se não for com a sabedoria de Deus, Salomão jamais conseguiria liderar o povo. E é mais um aspecto de sabedoria, né? Se colocar no seu lugar e ver que a gente não sabe de tudo, né? Então ele foi humilde e pra ser humilde tem que ter sabedoria, né? Tem que ter sabedoria. É aquela coisa assim, muitas pessoas dizem o seguinte, olha, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver o resto da minha vida assim. É por isso que não tem resultado diferente também. Não né? tem resultado diferente. Se tu quer algo diferente, tem que fazer algo diferente. O que tu tá fazendo é diferente para alcançar um resultado diferente? Exatamente. A pessoa faz a mesma coisa sempre. E ela sempre tá achando que tem a razão. Ah, mas eu sempre pensei assim, tá? Tu pensou assim e esse pensamento te trouxe aonde? Te trouxe até aqui. Esse pensamento te trouxe até aqui, o teu futuro vai ser semelhante ao futuro que tu já veio. Sim. Já veio, vai ser semelhante ao Sim. presente. Não vai ter uma mudança, porque não teve uma mudança de comportamento, não teve uma mudança de atitude, né? E outra coisa, o que te trouxe até aqui não vai te levar pro próximo nível, né? Não, vai te deixar estagnado. Ali, então, a gente tem que sempre que renovar a nossa mente. Talvez depois tenha um dia sobre Com renovação certeza, de mente, Romanos que é 12, um 2. grande assunto da Bíblia também, né? Porque o que faz tu ir depois pro próximo nível é essa renovação de mente. Com certeza. Né? Essa humildade de saber, eu cheguei até aqui, eu consegui esse resultado, Uhum. mas para mim alcançar um resultado superior, eu tenho que evoluir, né? E ter essa Evoluir. humildade de saber que a Exatamente. gente não sabe de nada. Exatamente. Para alcançar resultados diferentes, precisam Exato. de atitudes diferentes, né? Sim. E muitas vezes, para ter atitudes diferentes, sabe o que necessita, Jeff? De uma crença diferente. A gente tem que. O nosso sistema de crença tem que estar bem alinhado com a palavra de Deus para que os nossos pensamentos sejam conforme o que nós cremos. Os nossos sentimentos agora vão vir através dos pensamentos, porque o que tu pensa, tu sente. Né? Fica pensando em coisas deprimentes, você vai se sentir deprimido. Sim. E os teus sentimentos fazem com que as tuas palavras saiam, porque a gente não fala o que a gente pensa, a gente fala o que a gente sente, na verdade. A grande maioria das pessoas não tem uma inteligência emocional tão Uau. grande ao ponto de falar o que pensa, não, Sim. fala o que sente. Fala o que sente. Fala o que sente. E por age isso, a partir do sentimento também, age a né? partir dos sentimentos. E quando a pessoa fala e age a partir dos sentimentos, e esses sentimentos eles não estão alinhados com a palavra de Deus, ela vai ter tomar decisões que não são corretas e que vão levar elas sempre para um estágio de estagnação e às vezes até de decréscimo na sua vida. Né? Sim. Quantas pessoas já alcançaram um certo nível e porque disseram, não, eu sempre fiz assim e vou continuar assim, eles começaram a descer.
Porque é aquela velha história do judeu. O judeu diz que quem não aumenta, diminui. Então a gente precisa estar sempre crescendo constantemente, renovando a mente para que a gente tenha resultados diferentes. Como que a gente consegue lá na raiz sair desses pensamentos que geram sentimentos, que geram palavras, que geram ações, né? Na raiz. 3 coisas. Primeira é, muda o que tu tá vendo. Uau. Ou seja, isso aqui já é uma mudança Com certeza. na raiz para gerar um resultado diferente, né? Ver podcasts, ver programas que vão te trazer, de fato, uma edificação. Novela das 8 não vai te trazer edificação nenhuma, né? Então muda o que tu vê. Segundo, muda o que e o que tu ouve. Ou seja, quem tu tá escutando, né? Aquele negócio, né? Tudo que a gente escuta, né? Quem a gente escuta vai nos transformando. Então a gente não pode escutar uma pessoa que não traz nenhum crescimento para nós, né? Então muda quem tu vê, muda quem tu escuta e muda a tua leitura também. Uau. Virando e mexendo, muda o alimento. O alimento. O alimento. Que eu mudo o ambiente também. Exato. Porque assim eu vou mudando as pessoas ao meu redor. E eu mudando as pessoas ao meu redor, eu vou tendo pensamentos também diferentes. Vou atraindo os meus pares e vou afastando quem não está na mesma frequência, na mesma vibração que eu. Né? Perfeito. Isso mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que entra. E aí, a partir desses princípios, a partir de mudar o que eu vejo, mudar o que eu escuto, mudar o que eu leio, e vamos adicionar o 4, com quem eu ando, por exemplo, né, que é o resultado disso tudo, eu vou mudar daí meus pensamentos, que daí eu vou mudar o meu sentimento, que eu vou mudar a minha ação, e daí eu mudo meu resultado lá na ponta. Com certeza. Realmente é isso. Os olhos são a janela da alma, né? Então, pronto. É isso aí. Tem que cuidar. Tem que cuidar. O que a gente vê. E aqui vai uma dica pra você que tem filho. Cuida o que seu filho tá vendo. Exato. Cuida quem que seu filho tá escutando. Internet, TikTok, Instagram. Tira o telefone do seu filho. Exato. É difícil, né? É difícil. Chegar cansado no trabalho. Onde que a gente tá? A gente tava em Salomão. Salomão passou errado. Mas a ideia é essa, o Salomão, acho que nem vai chegar nesse episódio ainda. A ideia é essa. É justamente isso. A gente conversando. É uma conversa. E trazendo as ideias. A importância... Porque a gente tava falando desses princípios de sabedoria, né? E esse é um princípio básico de saber o que a gente escuta, o que a gente vê, traz pra dentro de nós, nossas ações, sentimentos e resultado diferente. Então, se seu filho só vê bobagem na internet, qual o resultado que ele vai dar no futuro? Nenhum. Com certeza. Eu vi um vídeo hoje, tava te esperando aqui, eu vi um vídeo que a pessoa chegava, assim, entrevistar as pessoas na rua e entrevistava alguns jovens. Já chegou a ver esse? Qual? Esse assim, ó. Quem foi o brasileiro mais importante que já existiu? E daí, as pessoas falaram Anitta. Meu Jesus. Mas essa é a referência, entendeu? Falaram Neymar. Quem é a sua referência hoje? Se perguntar pra mim quem é minha referência hoje, eu vou te falar uma pessoa, ou várias pessoas. A primeira vai ser Jesus. E outra, a gente até já tem um episódio, na verdade, quando esse aqui for ao ar, a gente já vai ter postado já um episódio sobre modelagem. Modelagem, já. A gente vai falar um pouco sobre depois de modelagem, a gente vai alguns episódios sobre alguns outros... Alguns personagens e nós vamos chegar em Salomão. Exato. E vamos chegar em Salomão hoje, eu acho. Agora, ainda, né? Salomão! A gente nem abriu Provérbios aí. Nem abriu Provérbios ainda. Mas, cara, eu acho interessante falar porque o nome Salomão vem de quê? Não consegue. Tá se atrapalhando. O Salomão é Shalom no hebraico, né? Shalom vem de Shalom, né? E Deus, a Bíblia diz que Deus deu paz, né, na época de Salomão, né? Então Deus prometeu para Davi que o filho dele reinaria em paz. Sim. Shalom é plenitude. Shalom é resumidamente é paz. Né? É paz. É paz por dentro, paz por fora, né? Sem falta de nada. Tem uma frase que eu dei uma... Né, pesquisando tá sobre certo, isso, mas lógico. Que diz assim, ó, Shalom significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Uau. Só que para isso, íntegro. Às vezes precisa de algumas coisas que sejam feitas para que as coisas se organizem, né? Que foi o que Salomão fez no início da sua história ali, né? Exato. Teve que organizar, teve que gerar um caos no início para gerar a paz futura, né? A gente até vê que no final da vida Salomão ele dá uma derrapada. Deu uma deslizada, né? Uma deslizada. Mas isso não tira o mérito e a própria glória que Jesus disse, né? Que os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória. Exato, conseguiu. Não, e é muito importante isso, né? Porque a gente pode modelar muito do Salomão, mas dessa parte a gente deixa de lado, né? É fazer o filtro, né? Retém o que é bom. É simples. A única pessoa que a gente pode modelar de cabo a rabo é Jesus. Com certeza. Com certeza, exatamente. Então, a Bíblia diz que Salomão... Vamos tentar terminar aqui, que nem chegou no pedido ainda do homem, meu. Por favor, diz assim, ó.
Dá, pois, ao teu servo, versículo 9, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez ao Senhor agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Uau, uau. Então Deus, ele se agradou do pedido de Salomão. Deus se agrada quando nós pedimos sabedoria para ele. E a Bíblia diz em Tiago que quem não tem sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente a todos. Então, se você quer ter a sabedoria que Salomão teve, é simples, peça para Deus. E a Bíblia diz que Jesus faz, que Deus faz. Isso, parar para pensar assim, se Deus não prometesse para ele tudo isso, além da sabedoria, só com a sabedoria ele já alcançaria tudo aquilo. Porque ele não iria entrar em consequência. Ele iria saber organizar os seus liderados, enfim, organizar todo o reino. Ele ia ter sabedoria para fazer bons negócios. Ele ia ter sabedoria para administrar esses negócios. Então, assim, não precisaria Deus dar. Só a sabedoria já bastaria, no meu ponto de vista, né? Isso, lógico, com a bênção de Deus acrescenta, enriquece no muito maior. Porque, assim, ó, por exemplo, é o que a gente vê hoje também, né? Pessoas recebendo, às vezes, um prêmio da Mega Sena ou Big Brother Brasil da vida aí, e dá 2, 3 dias ou 2, 3 meses já tá... O que mais tem é histórias de pessoas que receberam porque a pessoa não sabe lidar, não tem a sabedoria e o discernimento para saber multiplicar, administrar. E a gente vê muita gente que sai do absoluto zero, negativo, e alcança grandes riquezas. Por quê? Porque tem os princípios, tem a sabedoria. Recebendo a sabedoria. Então, quer dizer, e a Bíblia traz isso muito claro, né? De quem tem, lhe será acrescentado, e quem não tem, até isso lhe será tirado. Por quê? Porque a pessoa não tem a capacidade ainda de receber aquilo. Eu sempre falo assim, por exemplo, o meu pai, ele, pensando assim, não dar um presente pra mim. Ele daria uma Ferrari pra mim que amanhã eu bateria ela na frente do poste, depois eu sair enlouquecidamente bebendo, ia gastar milhões pra mim? Não ia. Talvez ele me dê um Fuca ali, porque ele sabe que é mais barato de arrumar, entendeu? Então Deus é a mesma Ou coisa. Ou talvez não daria para preservar a tua vida. Exatamente. E Deus talvez não te deu a tua bênção ainda, porque ele está preocupado contigo, porque tu não ainda alcançou o nível de sabedoria, discernimento, conhecimento para administrar isso aí. É a parábola dos talentos, que a gente pode falar também sobre isso, né? Que é um grande ensinamento também sobre isso aí, Com certeza. É aquela coisa das 3 respostas de Deus, né? Ou é sim, ou é não, ou espera. Não é quando está fora da vontade dele. Eu até comentei com isso contigo nesses dias, né? Eu tava irritado porque eu tinha uma reunião para fazer, e já faz uns 2 meses que eu quero para mim ter essa reunião. E a pessoa só tá me enrolando para ter essa reunião. Uma reunião importante para mim, né? E eu também sei que a reunião é importante para essa pessoa porque vai ser bom para os 2 lados, né? Já aqui uma dica de negócio, né? O negócio é bom quando é bom pros 2 lados, tá? Lógico, eu ganha, né? E eu oro, eu fiz jejum, orei porque esse negócio ia ser muito bom pra todo mundo e tal. E até não dá certo, então quer dizer que talvez eu falei, o que eu fiz agora? Falei, cara, se der, eu não vou mais ficar me preocupando com isso, entendeu? Daqui a pouco o cara me liga, vamos marcar a reunião, tô aqui, vamos. Entendeu? Agora, eu joguei na mão de Deus, literalmente. E às vezes falta isso também, sabe? A gente entregar de fato na mão de Deus. Às vezes a gente pede alguma coisa e Deus não dá na hora e a gente fica decepcionado, mas não era a hora. Exatamente. Vamos pro próximo aí, que a gente não chegou no salão ainda. Já deu quase 1 hora de podcast. Bom, eu acho que já deu 1 hora já. Já deu 40 minutos. Então tá mal uns 5 minutinhos aqui pra gente poder terminar. Esse aqui, quem sabe a gente não divide em 2. Vamos fazer. Porque hoje porque a gente não chegou nem na riqueza. A gente ainda. Conversou só coisas assim. Só os princípios nem muito chegamos bom, na adorei. história ainda aqui, tá bem legal, né? Muito mais. Vamos fazer isso então? Vamos dividir assim em 2. É uma boa. Só pra terminar aqui, ó. Porque ele sempre tem o gancho evangelístico e o gancho de trazer Jesus pra história. Por que Deus se agradou do pedido de Salomão? Tem vários motivos aqui. Um deles teve aquele sacrifício de 1000 holocaustos que lembrou a Cristo. E também quando ele pediu sabedoria. E a sabedoria, Jeff, existe sabedoria teórica, existe sabedoria prática, mas existe a personificação da sabedoria. A própria personagem de sabedoria. E a sabedoria é Jesus. Jesus é a personificação da sabedoria. A Bíblia diz
que Deus, com sabedoria, fundou o mundo e fez os rios, fez todas as coisas. Então, Jesus estava com Deus no princípio, sabedoria estava com ele no princípio. Por isso que tudo na nossa vida, e tudo da palavra de Deus, ela centraliza em Jesus. Até mesmo na história de Salomão. É isso aí. E vamos deixar então parte 2. Nem começou aqui ainda a parte... A parte 2 a gente vai trazer as riquezas, o que ele tinha. Uau. Comparar um pouco com o que seria hoje, mais ou menos. Vamos falar da Rainha de Sabá, aquelas paradas Vamos falar tudo. Vamos falar também da sua caída, né? E dos 3 livros que ele escreveu. Que ele escreveu, os princípios que esses livros nos trazem e o final da sua vida que ele escreve Eclesiastes. E aí no início ele acaba ficando um pouco melancólico, mas depois ele revela realmente o que ele quer dizer. Show de bola. Então, se você gostou desse episódio, que a gente contou um pouquinho, a gente nem chegou... Não contemos nada, né? 18 anos ainda, recém dele, ele viveu mais 40 e poucos anos aí. Não deixe de curtir esse episódio, deixar o seu comentário, compartilhar e espera para o próximo episódio. Exatamente, quarta que vem, então tem o próximo episódio e nos siga nas redes sociais também. Deus abençoe, até a próxima.